A minha pergunta hoje para vocês, nessa live, vai ser: será porque a sua mãe ou então a sua avó nunca te falou sobre pães modelados? A minha pergunta hoje, para começar com vocês essa nossa live, é essa. E aí eu já vou te responder o porquê. Uma das coisas mais comuns que a gente vê no pessoal mais antigo é que eles fazem as massas e fazem as massas de um jeito que fica bem gostoso e bem saboroso. Mas só que o pessoal antigo, a minha avó, a sua mãe, a sua tia, a sua bisavó, o pessoal lá de antigamente, eles fazem os pães e só amassam do jeito deles, sem nenhuma técnica, e o pão fica bom, fica gostoso e a gente come primeiro com os olhos. Tá, e a pergunta é: por que a sua mãe ou por que a sua avó nunca te falou de pães modelados? Elas nunca te falaram de pães modelados porque elas acharam difícil fazer os pães modelados, fazer as tranças do jeito que tem que ser feita. Geralmente, quando eu falo para você fazer uma trança, o que eu quero dizer? Você tem que começar a trança com 3 cordas. E aí, você tem que começar a trançar no meio primeiro. Por que a gente trança e faz uma trança começando do meio primeiro, para depois virar a trança e fazer do outro lado? Porque assim a trança vai ficar de um lado, vai ficar da mesma grossura do que o outro lado da mesma grossura. Se você começar em cima vai começar a ficar um pouco mais fino, você vai trançando, trançando, trançando. Quando chega embaixo, fica grosso, fica fino e não fica do jeito que a gente quer. Então a trança, ela é feita primeiro, começada pelo meio, bem pelo meio. E as nossas mães e as nossas vós nunca falavam de pães modelados pra gente, porque elas acham que é uma coisa muito difícil, que é uma coisa do outro mundo, ou que é um bicho de 7 cabeças. Hoje eu vou te explicar o que é os pães modelados, o que vem a ser um pão modelado e como ganhar muito, mas muito dinheiro fazendo os pães modelados. Quando se trata de pães modelados, para você pode achar que, nossa, agora vamos fazer pães modelados, que vai ser uma coisa meio que difícil. Mas a boa notícia é que é exatamente o contrário. Os pães modelados são feitos com massas base lá do tempo da vovó, do tempo da sua mãe, do tempo da sua tia, só que a gente pegou essas massas e transformou elas em massas que podem ser bem maleáveis e que podem ser trançadas, feitas outros modelos com ela, e por isso que eu chamo isso de pães modelados. E se você entrar nessa onda de pães modelados, você vai ganhar muito dinheiro. Por quê? Você vai ser o pioneiro, você vai ser o primeiro, você vai ser a primeira pessoa a confeccionar os pães modelados da sua região, da sua rua ou da onde você mora. Por que eu te digo isso? Eu já vou te responder por quê. Porque ninguém faz pães modelados. Aqui na minha região, quem tem a detenção de marca de pães modelados é somente eu. Ninguém mais aqui na rua ou na região faz pães modelados, somente eu. Por isso que eu tenho a detenção de marca. E outra, eu peguei as receitas antigas de pães do caderninho da vovó e transformei em objetos de desejo. Quando você pega uma massa básica, uma massa da sua avó, por exemplo, ou uma massa que você tem no seu caderninho de receitas, e você transforma essa massa em uma massa base para pão modelado, ela fica bem maleável, bem elástica e você já consegue fazer os seus pães modelados com mais facilidade. A pergunta para vocês é: então por que todo mundo acha que fazer pão modelado é tão difícil? Não, gente. A boa notícia é que é exatamente o contrário. É bem mais fácil do que a gente imagina. Quando se faz o pão modelado com as suas mãos, a minha intenção aqui fazendo essas lives, a minha intenção aqui conversando com vocês todos os dias,
e explicando o que é pão modelado, explicando como fazer uma massa, explicando como os modelos de pães, liberando apostilas para vocês baixarem. A minha intenção é eu transformar as suas mãos em mãos de fada, transformar as suas receitas antigas de pães do caderninho da vovó em objetos de desejo. De onde surgiu essa ideia de fazer pães modelados? Primeiro, você está acostumado a fazer ou os pães, a massa redonda, ou então fazer os pães com as massas quadrangulares, que é aquela que cabe na forma de bolo inglês. Geralmente, a maioria das pessoas é igual a você, só faz esse tipo de pão. Então, eu construí um método, eu trouxe um método que faz com que essas massas fiquem bem maleáveis para que possam ser trabalhadas e possam ser feitos vários pães modelados. Podem ser feitos tranças, pode ser tranças de 4 cordas, tranças de 3 cordas, trança de 2 cordas, trança de 12 cordas. Fizemos semana passada a trança de 15 cordas, então ficou muito ideal. Essa massa que a gente faz é a massa bem ideal para se fazer os pães modelados. Fator 4M. O que vem a ser o fator 4M? É o fator que são 4 massas base. E eu sou o detentor de marca dessas massas, e são 4 massas base, que são chamadas pelo nome. Massa base para pão salgado e rústico, que é os pães que a gente compra na padaria, que é aqueles pães com a casquinha bem crocante, tipo pão francês, esses pães rústicos mesmo. A segunda massa que a gente faz é a massa base neutra, que é a massa que fazem os salgados da padaria. Pão de torresmo, joelho, pão de frios, esse tipo de massa. A terceira massa é a massa de pão doce, que é o pão doce mesmo em si. E a quarta e última massa, para fechar o fator 4M, é a massa base de pão doce recheado. E essa massa é igualzinha à massa de pão doce, só que ela tem algumas peculiaridades com ela que faz com que ela tenha mais estrutura para receber aqueles recheios, aqueles cremes amarelos em cima, ou receber o recheio de coco, recheio de doce de leite, goiabada por dentro. Então, o que acontece com essa massa é que ela dá uma boa estrutura para que o recheio não vaze e a massa não murche, nem na hora de crescer, do seu crescimento, e nem na hora de colocar no forno para assar. Então, eu preciso explicar para vocês que pães modelados não é uma coisa de outro mundo. Eu passei vários e vários dias, vários e vários meses de madrugada tentando elaborar uma apostila para vocês, para que vocês entendam cada aula nossa nessas lives, para ficar bem mais fácil para vocês acompanharem aqui as nossas aulas e acompanharem todo o método da panificação modelada. Para isso, essa apostila tem mais de 500 páginas, eu acho que tem 505 páginas, e eu vou pedir para vocês, para todos vocês que estão aqui na live, baixar essa apostila para que fique mais fácil a gente acompanhar aqui as nossas lives e as nossas programações de lives aqui a partir de hoje, tá bom? A primeira apostila que eu fiz exatamente com muito carinho e muito amor para vocês, que é uma delícia estar aqui com vocês conversando sobre o assunto da panificação modelada, a primeira apostila feita para vocês, que vocês vão baixar agora a partir de hoje, é a apostila de pães modelados, com mais de 505 páginas. E essa apostila eu fiz com tanto carinho para que você entenda muito bem o que são pães modelados, que ela é feita assim. Primeiro, ela vem a foto do pão ou da massa que a gente está fazendo. Em seguida, embaixo, ela vem escrita toda a receita, no passo a passo, tudo detalhado, no passo a passo, tudo certinho, tudo mastigado, para você não errar em nenhum detalhe. Caso você tenha alguma dúvida em algum detalhe dessa apostila, o que eu fiz na apostila? No título da receita,
eu coloquei o link onde vai o vídeo daquela receita. Então, tem a foto, você lê a receita, não entendeu alguma coisa na receita, você clica com o dedo lá no seu celular. Você clica no título da receita que vai direto para o vídeo. Aí não tem como você errar mesmo. Essa receita foi feita com muito carinho, muito amor. Tá uma delícia essa receita. Vou pedir para vocês baixar daqui a pouco para a gente acompanhar as lives e as nossas aulas aqui. A segunda apostila que eu fiz exatamente para vocês, com todo o passo a passo, tudo mastigado, foi as receitas de panetone, porque daqui a pouco, no final do ano, a gente já começa a fazer os panetones, então a gente vai precisar e muito dessa apostila para acompanhar. Essa apostila eu vou pedir para vocês baixarem também, para a gente acompanhar aqui nas lives, e essa apostila também é assim. Ela é feita, tem a foto da receita, a foto do panetone, aí embaixo vem a receita escrita. Você vai ler a receita escrita e vai fazer a sua receita. Caso você não entenda alguma coisa que está escrito ali na receita, eu coloquei o link do vídeo no texto, no título da receita. Então o que você vai fazer? Vai ler a receita, não entendeu alguma coisa, clica em cima do título da receita que você vai direto para o vídeo para você não perder tempo e para você não errar em nenhum detalhe. A apostila de panetone eu fiz para vocês com muito carinho, muita dedicação, foram horas e horas de madrugada fazendo isso para vocês e vou pedir para vocês abaixar hoje também para vocês ficarem craque nisso aí. A apostila de panetone, eu fiz uma massa base, a primeira receita vocês vão ver lá na apostila, que é uma massa base de panetone, sem fruta, sem nada, só a massa com o gosto do panetone. Por que que eu fiz essa massa base? Porque se você aprender a fazer a massa base, você consegue fazer qualquer tipo de massa de panetone. Então, por isso que a gente vai começar com a massa base de panetone. Aí depois você vai colocando as frutas, vai colocando as coisas que você precisa lá, o mel, ou tipo o licor, o rum, ou o tipo de panetone que você for fazer. Então eu vou ensinar nessa apostila para vocês uma massa base de panetone para você fazer qualquer tipo de panetone universal, qualquer um. Por que que eu estou ensinando você a fazer primeiro a massa base? Para você não gastar nenhum ingrediente, caso dê errado, você jogar tudo fora. Tem fruta, tem rum, tem manteiga, então se você erra um passo a passo ali, você tem que jogar tudo fora. Então, essa apostila eu fiz primeiro a massa base, para depois a gente descendo, a gente vai conseguindo ver todos os panetones, tá bom? E a última apostila que eu fiz com muito carinho para vocês, que vocês já sabem, que eu já falei em várias lives, é a apostila do fermento de Cristo, método definitivo. Desde o começo, como fazer o fermento de Cristo, desde como reformar, desde como dividir para as vizinhas, dá para um, dá para outro, dá para o vizinho da esquerda, vizinho da direita, depois como tirar o cheiro de azedo, como tirar a acidez do fermento de Cristo. Então essa apostila foi feita exatamente para vocês, tá bom? E eu vou pedir encarecidamente para vocês baixarem essa apostila para a gente acompanhar aqui as nossas lives e as nossas aulas sem nenhum problema. Então, a apostila de pães modelados, ela tem um pouco mais de 500 páginas. Você pode perceber, ó, que aqui mostra 506 páginas. Essa é a apostila de pães modelados que eu estou mandando para vocês aí, que eu estou liberando para vocês. São 506 páginas. E o que eu falei para você é isso aqui, ó. Aqui você vai falar sobre o autor, vai falar quem é o autor, o que que o autor faz, como que foi que ele fez essa apostila. Então a apostila ela começa aqui, ó. Ativação e suavização do fermento em dias gelados. Aqui é aquela receita da esponja, que você faz a esponja e você consegue fazer os seus pães em metade do tempo, crescerem em metade do tempo. E aqui essa esponja também, depois que você faz ela e você mistura ela com os outros ingredientes, ela não vai dar nem azia, má digestão e nem queimação. Então é assim, aqui vem a foto primeiro, aí vem o título, ativação e suavização do fermento em dias gelados. Aí
vem a receita. Você vai ler, vai fazer a receita. Se você não entendeu em alguma coisa, você não entendeu nada na receita, você vem aqui no título da receita, tá vendo que está em azul? E clica. É que demora um pouquinho aqui, porque eu estou ao vivo, então quando você clica lá no título da receita, assim você não perde tempo. Não perde tempo procurando, ai meu Deus do céu, eu não entendi como que é feito isso, como que é feito aquilo, eu não entendi, tal. Fechei, entenderam? Aí vem de novo uma outra receita, que pode ser a baguete, ó, tá vendo? Baguete, vem a foto, aí depois vem a receita completa para você, tá vendo? Receita completa. E depois você leu, não entendeu alguma coisa, foi fazer a receita, deu alguma coisa errada, você vem aqui no título da receita, tá vendo? E clica no título da receita. Geralmente ela vai direto para o vídeo. Como eu estou ao vivo, vai demorar um pouquinho, porque tem o delay aí para vocês, demora um pouquinho. E foi isso que a gente fez. Então aqui, ó, vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Então essa apostila foi feita exatamente para vocês e foi feita com muito carinho para vocês entenderem como é feito a massa, como é feito todinhas as receitas. E aqui tem um monte de receita aí, vai descendo, são 506 páginas, todas elas assim, com foto, o vídeo está aqui dentro do texto e o texto para vocês copiarem e escreverem, tá bom? Então eu vou tentar abrir aqui para vocês a apostila de fermento de Cristo, para vocês entenderem. Então, aqui ó, a apostila do fermento de Cristo, ela tem mais de 50 páginas, porque é uma apostila feita como que faz o fermento de Cristo, como que você tira a acidez do fermento de Cristo, como que você divide para os vizinhos. Então aqui ó, fermento de Cristo, método completo, desde o início da fermentação até a confecção dos mais variados pães. Então, são 18 receitas clássicas que você com certeza nunca viu. Aqui a primeira, então, é a apostila que você... Aqui está falando sobre o autor, quem é o autor, da onde que o autor veio, o que o autor faz e por aí vai. E aqui, no comecinho, a gente começa, então, o índice, ó, confecção do fermento de Cristo, como reformar o fermento de Cristo. Aí a gente vem fazendo o pão de Cristo, como suavizar a acidez, o cheiro e o gosto de azedo do fermento de Cristo, método 1, e o método 2, como suavizar também, como salvar um pão que não cresceu. Você fez o pão, não cresceu, aqui na apostila te ensina a salvar e a fazer ele crescer novamente. Pão doce feito com fermento de Cristo, pão doce na forma, pão doce redondo, pão de canela, como acelerar ao máximo o crescimento do pão no método esponja, no fermento de Cristo, tranças doce, pão de Cristo, receita original. Então, eu fiz um apanhado de mais de 30 anos que eu uso esse fermento para deixar aqui para vocês a apostila liberada, tá bom? A confecção do fermento de Cristo, ó. Então vem 2 recipientes de vidro, aí vai te acompanhando, fala que tem que deixar aqui, ó, 7 dias e por aí vai. Então essa foi a segunda apostila que eu fiz com muito carinho, muito amor para vocês e vou pedir para vocês baixarem, que eu vou deixar liberada daqui a pouco o link para vocês baixarem, para a gente continuar a nossa live e continuar aqui as nossas aulas, para ficar bem mais fácil para vocês entenderem quais são as aulas nossas e como que é o andamento que a gente faz aqui com os nossos pães modelados, que a gente faz os pães modelados há muito mais de 30 anos. E essas receitas, eu tenho elas guardadas as 7 chaves. E por que que eu vou passar para vocês? Porque a minha intenção é transformar as suas mãos em mãos de fada, para que depois você transforme as receitas antigas de pães do caderninho da vovó em objetos de desejo. Eu sempre vou falar isso. Então vocês vão ter que sair daqui hoje já querendo transformar as suas mãos em mãos de fada. E é para isso que eu estou aqui. Porque se eu tivesse encontrado alguém que me falasse lá em 1990
do pão de Cristo, falasse para mim dos pães modelados, falasse para mim o que é farinha de trigo, falasse para mim o que é fermento de Cristo, eu tinha agarrado com as duas mãos. Então faz isso. Garra com as duas mãos essa oportunidade que está na sua frente agora, para que a gente possa crescer juntos. Aqui não é só eu, aqui é eu, você, somos nós juntos que vamos crescer juntos. É um só coração, aquele coração quentinho, aquela casinha de vó quentinha, cheirinho de pão na cozinha, aquela cozinha com cheirinho de pão, de bolo, por tudo quanto é lugar que a gente vai, aquele cheirinho de terra molhada, quando você chegava na casa da sua avó e sua avó já vinha, você tipo achava que era mágica, né? Você pensava num bolo de chocolate, então você pensava num pão feito com fermento de Cristo, quando você virava para trás, já estava na mesa. Então, é isso que eu tenho, a minha intenção com vocês aqui é fazer exatamente isso. Tá bom? Então, entendam o que é pão modelado de uma vez por todas. Não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa que ninguém possa fazer. Os pães modelados, eles têm um certo olhar para eles mesmos, porque eles são diferentes. E é por isso que quando você faz uma receita antiga de pão, do caderninho da vovó, e transforma essa massa em um pão, em objetos de desejo, você vê que o seu cliente come com os olhos primeiro. E para isso, você precisa aprender essa técnica de pães modelados. Qualquer pessoa pode aprender essa técnica, porque são massas base que a gente tira do caderninho da vovó, ou de um caderno que você tem há muito tempo aí uma receita de pão. Então, você tirando essa receita antiga e fazendo a massa base, que eu vou te ensinar durante essas lives, durante essas aulas, porque o seu sucesso vai ser garantido e você vai começar a ganhar muito, mas muito dinheiro vendendo seus pães modelados. Então, para isso, você precisa entender o que eu estou te dizendo, que não é coisa difícil. Para vocês que estão chegando agora também, nós estamos falando de pães modelados, estou explicando o que é pães modelados, como são feitos os pães modelados, como são vendidos os pães modelados. Os pães modelados, como todo mundo já sabe, eles são vendidos com os olhos primeiro, para que depois a pessoa faça, meu Deus do céu, eu preciso comprar pão só daquela pessoa, porque os pães daquela pessoa são pães lindos, são pães bonitos demais. Então, gente, aqui nessa live de hoje foi só para explicar para vocês os segredos dos pães modelados. Primeiro, a pessoa olha o seu pão e vê como um objeto de desejo, porque eles são lindos, lindos e bonitos. A segunda coisa é que com as técnicas que eu vou te ensinar ao longo dessas lives, você vai entender e vai deixar seus pães bem macios e bem mais saborosos. E como consequência disso, a pessoa vai comer os seus pães, vai comprar os seus pães, vai indicar para alguém comprar os seus pães, e vai acontecer no sentido de boca a boca para você entender o que seus pães são os melhores da região. Então vem comigo, acredite no que eu estou te falando, confie em mim e vem fazer os seus pães modelados aqui nessas lives que eu vou te ensinar todos os segredos, todos os truques e todos os pulos do gato para você deixar os seus pães os melhores da cidade e os melhores da região. Por que os melhores da cidade? Porque se você entende o que é um pão modelado, você é única, você é a única pessoa a ter o poder de fazer os pães modelados, porque na região onde você está, ninguém faz pães modelados. Então você vai ser o primeiro, vai ser o pioneiro, vai ganhar dinheiro primeiro e sem concorrentes. Porque quem faz pães modelados é somente eu e você, mais ninguém. Ninguém mais faz. Então seja a primeira, seja a pioneira e seja a melhor no que você está fazendo agora. Beijo para todo mundo e até a próxima live. A gente vai falar sobre farinha de trigo e fermento, tá bom, gente? Até lá!